Olá, pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e aqui neste canal eu falo sobre criação de filhos. Então, se vocês desejam praticar uma criação mais respeitosa e consciente, aqui é o lugar de vocês. Não deixem de se inscrever, porque neste vídeo nós vamos falar sobre um dos temas que vocês mais me pedem, que é a questão de como parar de gritar com os pequenos ou inclusive com as crianças maiores, mas geralmente os pais de crianças menores são os que mais me pedem, porque me trazem justamente a questão da culpa, que sentem depois de gritar, que não querem perder o controle emocional com a criança, que entendem hoje em dia os prejuízos que isso traz para a infância, para a criança em si, para o desenvolvimento dela, o que me deixa muito feliz porque é uma consciência que levou muito tempo para a humanidade desenvolver em relação à infância. Então eu fico muito feliz quando a gente passa a ter essa preocupação, porque sem dúvida ela é sinal de que estamos avançando muito e entendendo que as crianças precisam ser respeitadas, precisam ser consideradas e, consequentemente, o nosso papel enquanto pais é promover uma infância o mais saudável emocionalmente possível para que os nossos filhos não precisem tratar a infância deles um dia na vida adulta. Então, bora lá para a gente conversar sobre como parar de gritar, o que vocês podem fazer na prática no dia a dia de vocês. Primeiramente, nós precisamos entender por que a gente grita com a criança diante de situações desafiadoras. Por mais que muitas vezes é um comportamento automático, que rapidamente muitos pais se arrependem, mas ele é um comportamento muito utilizado porque de fato, por muito tempo se acreditou que era a forma de ser ouvido, que as crianças elas não compreendiam de outra forma que não fosse pelo medo que muitas vezes o grito traz, assim, no sentido de a gente se colocar de uma maneira mais impositiva ali com a criança, de a gente se fazer respeitar meio que de forma forçada na situação, porque obviamente que o grito, e ainda mais vindo de um adulto, diante principalmente de uma criancinha ali em defesa, vai despertar nela um receio, uma ansiedade, um medo e que, consequentemente, muitas vezes são emoções que fazem a criança parar aquele comportamento ou, pelo menos por um tempo, reduzir aquele comportamento. Então, por muito tempo se praticou isso no sentido assim, mais instintivo de que é uma forma mais enfática de conseguir aquilo que a gente deseja com a criança. Mas o que nós entendemos atualmente? Que bom, que as crianças elas vão nos respeitar muito mais à medida que elas forem respeitadas, que não é despertando emoções como medo, como aflição, como angústia na criança que a gente realmente vai estar construindo uma relação de respeito, de colaboração. Pelo contrário, a gente vai estar construindo uma relação disfuncional com os nossos filhos que infelizmente acaba muitas vezes precisando ser tratada na fase adulta, considerando todos os impactos que gera. Inclusive, uma questão que eu sempre gosto de falar é o quanto que cuidar de uma forma diferente dos nossos filhos é também uma forma importante da gente se libertar desses padrões tão nocivos, tão destrutivos emocionalmente para nós. Então, no fundo, quando a gente vai desconstruindo isso, a gente não está só desenvolvendo melhor os nossos filhos emocionalmente, mas a gente também está se desenvolvendo, se transformando em pessoas melhores, em pessoas mais equilibradas, que entendem que não precisam gritar para serem ouvidas, que são capazes de serem ouvidas de formas muito mais saudáveis e assertivas. Segunda questão que nós precisamos desconstruir na nossa mente é essa ideia de que a criança tem que nos respeitar, nos obedecer a qualquer custo, no sentido de que a gente está ali de forma autoritária muitas vezes na situação e que as coisas precisam sempre girar dentro daquilo que nós desejamos e começar cada vez mais a olhar que as crianças elas têm as necessidades delas, que os comportamentos que elas estão apresentando eles têm funções e estão querendo comunicar determinadas questões e que mais importante às vezes do que a criança nos obedecer é a gente entender o porquê que ela está se comportando daquela forma, ao invés de a gente muitas vezes ficar ali, a criança tem que fazer o que eu quero, ela tem que se comportar de determinada forma no ambiente social porque outras pessoas estão olhando, nós precisamos parar e realmente olhar o que está acontecendo com a criança
para ela estar se comportando dessa forma. E eu quero, inclusive, trazer um exemplo prático que aconteceu comigo e com o Pedro numa situação social. Eu fui almoçar com ele num restaurante e simplesmente na hora de sentar na cadeirinha para almoçar, ele não queria sentar, ele não sentava, e eu tentei várias vezes conversar, explicar para ele, e fui de certa forma também me deixando levar um pouco pelo julgamento das pessoas, ainda mais considerando que aqui na região as pessoas sabem que eu sou psicóloga, então existe sempre uma avaliação de como vai ser a minha postura diante das demandas do Pedro. E, à medida que eu fui vendo que ele não colaborava, eu tomei a decisão de colocar a comida numa marmita e trazer para casa. Chegando no carro, eu percebi que ele também não queria sentar na cadeirinha do carro. E eu vi assim, não, realmente tem alguma coisa estranha. Ao invés de eu continuar me concentrando em fazer ele colaborar essa questão de sentar, eu preciso ver o porquê ele não está querendo colaborar. O que esse comportamento dele realmente está querendo me comunicar. E eu percebi que tinha uma etiqueta que estava espetando na calça dele. Então, toda vez que ele tentava sentar, ele sentia dor e por isso que ele estava com essa resistência. Na hora eu resolvi o problema e ele sentou numa boa e deu tudo certo. Mas agora vocês imaginem o cenário de que eu não olho para esse comportamento mais a fundo, eu não entendo o que esse comportamento estava querendo me comunicar e fico ali forçando as coisas, agindo de forma hostil ou até mesmo agressiva com ele. O quanto que eu estaria sendo injusta emocionalmente nessa situação. Então essa é uma situação, mas eu tenho N outras situações em que, quando eu fui olhando mais a fundo para o comportamento do Pedro, eu percebi que, na verdade, ele estava me querendo comunicar questões muito maiores e que era nisso que eu precisava me concentrar, ao invés de querer imediatamente que as coisas girassem em torno das minhas vontades, das minhas necessidades. Uma outra questão fundamental é o tempo de qualidade que nós passamos com as crianças, porque não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ser super assertivos, pacientes, compreensivos, se a gente estiver sempre correndo, estressados, preocupados com N outras demandas e não priorizando, por vezes, a criança, as necessidades dela. Eu sei que cada pessoa tem sua realidade, mas eu vejo que quando a gente decide ter um filho, a gente precisa avaliar realmente o nosso tempo, a nossa disposição e realmente a nossa capacidade de priorizar o desenvolvimento daquela criança, a infância daquela criança, entendendo o nosso dever, a nossa responsabilidade emocional com aquela vida. Então é muito importante que realmente a gente tire momentos de qualidade com a criança em que a gente sente, se conecte com a criança, olhe nos olhos dela, perceba como ela está se sentindo, perceba os comportamentos dela, oriente, ensine, explique, e tudo isso realmente vai demandar tempo que a gente vai precisar reservar no nosso dia, reservar na nossa agenda. Assim como muitas vezes, quando a gente se compromete com outras pessoas, a gente se programa, a gente busca estar no local, no lugar que a gente combinou com aquela pessoa, no horário que a gente combinou, assim é também com os nossos filhos. Então, uma questão que eu realmente oriento de forma bem prática os pais é: qual é o tempo do teu dia que foi agendado para estar de forma presente realmente, com qualidade, com o teu filho, porque se a gente não colocar isso de uma maneira bem direcionada, é muito fácil a gente passar o dia inteiro sempre dividindo a nossa atenção, o nosso foco com N outras questões e a criança estar sempre ali, por mais que a gente teoricamente passe o dia com ela, mas ela está sempre ali em segundo plano e isso é extremamente nocivo, tanto para a gente se regular adequadamente emocionalmente para lidar com a criança, quanto também para aquilo que a criança precisa. Geralmente, quando isso acontece, a criança vai começar a ter mais comportamentos desafiadores, porque são pedidos mais intensos de atenção que ela vai começar a fazer. E por fim, existem muitas outras dicas, mas essas são extremamente especiais e essenciais para a gente parar de gritar com os nossos filhos. É a questão de a gente antecipar comportamentos, porque a criança ela não chega ao mundo, não chega na vida sabendo como lidar com as coisas. Nós é que vamos precisar ensinar ela. Então, aquilo que faz sentido para ela
não é o mesmo que faz sentido para nós. Ela vai agir muito mais dentro daquilo que ela deseja, dentro das emoções imediatas dela, e a gente é que vai precisar ir construindo um repertório comportamental adequado nela. Então, uma questão que eu utilizo muito com o Pedro, que super funciona, que ele tem colado no quarto dele, são recursos visuais, porque crianças pequenas, principalmente, elas compreendem muito mais recursos visuais do que aquilo que a gente só fala. E claro, também aquilo que elas veem a gente fazendo, né? O exemplo, sem dúvida, é fundamental, mas a nível de recursos, elas se beneficiam muito mais quando a gente realmente coloca imagens visuais e antecipa, no sentido assim, o Pedro, ele nem tinha começado ainda com nenhum comportamento de bater, de puxar o cabelo, de morder, mas eu sempre fui ensinando, tanto eu quanto o Gabriel, com figurinhas para ele, que isso não era adequado, que isso não poderia fazer. E assim a gente chegou ao ponto de que ele nunca nos mordeu até agora, ele não fica batendo nas pessoas nem na gente, mas o que aconteceu esses dias foi que ele começou a puxar um pouco o nosso cabelo, num sentido assim que ele começou a achar engraçado, mas que rapidamente a gente utilizou os recursos para fortalecer ainda mais que isso não podia, e também fomos aplicando outras estratégias que eu conto num próximo vídeo e que super funcionaram, resolveram em poucos dias essa demanda também. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui, inclusive coloquem dúvidas de vocês, que será o maior prazer a gente continuar conversando sobre esse tema. Até breve!